Olá, tudo bem? Eu sou Maria Isadora, eu sou professora. Atualmente hoje eu trabalho como professora a domicílio, isso significa que eu dou aula em casas, em condomínios e para pequenos grupos de musicalização. Esse é o trabalho que eu estou fazendo agora. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre estratégias que você pode usar para fazer a sua criança se concentrar mais na aula em casa. Muitas pessoas, quando eu chego em casa, no momento, essas coisas acontecem no momento que essas coisas acontecem. Entendeu o que eu quis dizer, né? Mas é que, por exemplo, assim, no vídeo passado, eu falei um pouquinho sobre como eu uso um tapete para organizar o ambiente da minha sala, da minha aula em casa, né? E por que que eu levo o meu tapete? Por que que eu não quero usar só o seu tapete? Às vezes as mães vão muito lindas, colocam um tapete lá e eu vou lá e coloco um tapete por cima do tapete. E eu te contei um pouco do porquê. Se você não assistiu esse vídeo, você pode assistir esse vídeo primeiro, talvez, e depois. Aí o que acontece é que às vezes quando as crianças deixam esse ambiente do tapete, a mãe acha que a criança não tá concentrada, que a criança não quer fazer aula, que aula em casa é normal ela ficar pegando todos os brinquedos e trazendo pra mim. E eu confesso que eu confesso e admito e tenho orgulho disso, de que eu tenho um bom jogo de cintura para incluir as coisas que as crianças vão trazendo para dentro da aula. Eu sempre tenho alguma coisa na manga, eu sempre puxo aquilo dali para algo que eu queria fazer, então eu contorno, minha cabeça faz um desenho assim de, meu Deus, como que isso pode se encaixar no tema da aula de hoje e na atividade que eu vou fazer com essa criança, para que ela se sinta também participante, né? Mas existem outras formas. O que eu quero dizer é que existem outras formas da gente se organizar na aula e as estratégias que eu vou passar para você hoje, elas podem ajudar e elas são coisas para serem feitas por você. Essa bucha é sua, para que você me ajude no momento da aula, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é, lembra de você, lá na época do home office, eu não sei se você ainda tá nessa vibe, eu não sei se a sua empresa ainda tá com os funcionários no home office ou se vocês já voltaram, mas você lembra de alguma vez ou de algum período em que você pulava da cama às 7h55 para entrar numa reunião às 8 horas da manhã? Pois é. Você lembra como era ruim isso? Como você se sentia mal? Porque isso aconteceu comigo. E eu me sentia mal, eu ficava muito ansiosa depois, eu ficava meio perdida, porque eu não tinha feito as coisas que eram pra eu fazer antes, eu ficava... Às vezes eu não tinha nem tomado café e eu já tinha trabalhado, daí depois eu tomava café depois da reunião e daí eu me perdia com a hora do almoço. Foi uma bagunça, principalmente no começo, né? E eu tô falando isso porque fazer aula em casa, eu sei que às vezes não dá pra evitar, o seu filho tá com sono, você deixa ele dormir um pouquinho mais, às vezes, né, o café da manhã atrasa, às vezes a gente tem imprevistos. Mas é importante que a gente saiba que a mesma coisa que acontece com os adultos no home office acontece com as crianças na aula em casa, que é o home office delas, entendeu? Assim como é importante para os adultos preparar esse ambiente, né, esse clima de trabalho antes do trabalho, para a criança também é importante ela ter calma para fazer isso. E eu selecionei aqui 3 estratégias que podem te ajudar, me ajudar e ajudar a criança. E todo mundo se ajuda e vai ser maravilhoso, tá? Essas estratégias, elas vão entrar nesse engajamento da criança com a proposta que eu vou ter. Ela vai lembrar de mim ao longo da semana, né, para que quando eu chegue lá na quinta-feira, ela já tenha uma ideia do que ela vai dividir comigo, sabe? Não é uma coisa aleatória de, porque às vezes as crianças pegam as coisas específicas na casa delas que elas querem me mostrar e elas esperaram a semana inteira para me mostrar. Mas às vezes não. Às vezes elas só querem ter essa sensação de mostrar alguma coisa e aí elas pegam a primeira coisa que tá na frente delas e elas não sabem nem o que falar sobre aquilo porque tem zero planejamento, entendeu? Então tá. Dica número 1. Estratégia número 1. Não é nem dica, é estratégia. É coisas que se você seguir vai ser melhor. Isa, e se eu não seguir?
Se você não seguir, eu vou continuar com o meu jogo de cintura, a criança vai continuar com a concentração padrão dela, não tem evolução, quer dizer que não tem mudança, tá? Mas essas estratégias podem ser muito úteis. Então vamos lá, organizar o ambiente para a aula junto com a criança. Vou ler o que eu escrevi. O ideal é que em casa a criança tenha as aulas sempre no mesmo ambiente. Por mais que ele não seja perfeito, aos poucos a criança vai se acostumando com as coisas que estão ali em volta dela. E aí, por exemplo, é engraçado isso, mas eu tenho um tapete quadrado. Às vezes a criança senta virada para sala. Às vezes ela senta virada para a janela. No dia que ela não sentar virada para a sala e ela sentar virada para a janela, tem novidade naquele campo visual. Aquilo não está mapeado. Então aquilo vai puxar a concentração dela, porque ela vai mapear. Então, por mais que seja, Isa, é uma brinquedoteca, tem muitas coisas, maravilha, não tem problema. A gente precisa ter bastante paciência no começo, até a criança mapear aquele ambiente, até a gente estabelecer bem as ordens de que a gente tem aula no tapete e a gente vai usar as coisas que a Isa trouxe no momento da aula e depois a gente pode usar as outras coisas. Não tem problema, ela vai entender isso, com calma, paciência, ela vai entender. Mas a gente precisa ser consistente nesse lugar, entendeu? Essa consistência vai ajudar. Por exemplo, essa plantinha aqui, ela é um easter egg de uma professora que eu gosto muito, americana. O nome dela é Miss Katie, se você quiser procurar. Ela sempre coloca esse ponto nos vídeos dela, não importa onde ela esteja, sempre tem. E esse é meu easter egg para eu lembrar do quão boa é a Miss Katie com as crianças, do quão eu gosto do jeito que ela fala, e para eu tentar colocar a delicadeza e a leveza dela sempre que eu gravar alguma coisa para as crianças ou sempre que eu gravar alguma coisa para você. Esse daqui é a consistência visual. A criança também precisa disso no ambiente. Na sala de aula, se a gente muda as cadeiras de lugar, já acontece ali, porque tem esse gasto de energia nesse momento onde ela está mapeando. É normal e é saudável. Mas para o momento da aula de música, ou da aula de reforço de alfabetização, ou da aula de artes, todas essas coisas vão puxar uma atenção que era para estar ali na atividade que a gente está fazendo, tá bom? Então, estar sempre no mesmo ambiente e permitir que a criança mapeie aquele ambiente, que ela saiba o que está em volta dela, vai ajudar ela a focar ainda mais naquilo que eu preparei para a gente fazer juntos, tá? Continuando aqui. Se for um ambiente com muitos brinquedos, por exemplo, você pode sugerir que a criança organize o espaço para receber a professora e escolha um item que ela vai deixar separado para mostrar. Isso diminui a ansiedade e dá espaço para que a criança compartilhe algo com a professora que vai lá para compartilhar coisas com ela. Então não tem problema mostrar. Eu não me importo que a criança pegue coisas para me mostrar e que eu inclua isso na aula, não me importa, eu acho maravilhoso, inclusive, porque é isso, né? Eu vou lá para mostrar uma coisa para ela e eu sempre tenho coisa para mostrar e ela nunca pode me mostrar nada. Tipo, essa relação não é bilateral, entendeu? Se eu mostro coisas para ela, ela também pode me mostrar. Isso é ótimo. E, inclusive, coloca ela como parte do processo na nossa relação. Não sou só eu que tenho que fazer as coisas pela nossa relação, né? É uma relação... Ela pode, tá? Me mostrar. Quero dizer que isso é bom, para que ela saiba que numa relação entre duas pessoas, ela também tem a parte dela. 2. Ter uma vinheta musical para anunciar a chegada da professora à casa. Às vezes eu toco a campainha, às vezes eu toco o interfone. Então, sempre existe um aviso da minha chegada, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei com as crianças de 2 a 3 anos numa sala, a gente tinha que parar as atividades em muitos momentos para trocar a fralda delas.
E aí, esse momento é um momento que ele é dramático, porque a criança tem que parar o que ela tá fazendo para trocar a fralda e às vezes ela não quer parar o que ela tá fazendo. E as crianças de 2, entre 2 e 3 que estão na fase do desfraude, acho que 2 eu peguei um pouco, acho que 3 eu peguei... eu não lembro, era 1,5 a 3. E aí as crianças que estavam nesse meio do caminho, elas não queriam, né? E aí eu cantava uma música assim, que é da Margareth D'Arezzo. Acho que eu vou cantar certo. Tá na hora de tirar a fralda suja fora, fralda limpa agora. E aí, quando eu cantava essa música, eu sempre cantava a mesma música na hora de trocar a fralda. Óbvio que existiam alguns momentos que a criança ficava tão frustrada que ela ia ter que parar o que ela estava fazendo que nem isso adiantava. Mas no geral, era bom, assim, elas sabiam o que estava acontecendo, para onde é que eu estava levando elas. Eu falava que a gente ia trocar a fralda, porque trocar a fralda não é uma escolha, né, da criança. Tipo, ela não sabe que a consequência de não trocar a fralda é ficar assada. E aí você vai fazer com que ela fique assada para ela saber que ela tem que trocar a fralda na hora? Não, você vai trocar a fralda. Então, não, me desculpa, mas isso não é uma coisa que cabe a você decidir. Eu sei que se você não trocar sua fralda agora, você vai ficar assada. Então, eu vou trocar a sua fralda agora. Como que esse momento pode ser melhor para nós dois? Pode não ser um momento ainda mais difícil, né? Nesse momento de frustração em que você queria brincar e eu vou trocar a sua fralda. Óbvio que eu também não vou fazer isso à força, né? Mas é uma coisa de que não é uma escolha de se você vai ou se você não vai. É como você vai. Ou como que você quer participar desse processo. Como que você vai me ajudar. Tô fazendo um parênteses aqui da fralda porque eu acho importante também colocar de que às vezes algumas decisões não cabem às crianças e essa é uma decisão que não cabe à criança e você deixar que ela fique assada para ela entender que a consequência de não trocar a fralda é ficar assada, eu acho que é um sofrimento que não sei, eu acho que não, eu acho que não. As coisas é a mesma coisa que eu vou deixar a criança cair do penhasco para ela perceber que ela não pode andar perto do penhasco ou que ela tem que tomar cuidado. Não, acho que tem algumas coisas que a gente precisa intervir pela segurança da criança e ficar assado é uma coisa muito ruim. E vai acontecer eventualmente, obviamente, mas eu acho que se a gente puder deixar esse momento menos pesado, vamos trocar as fraldas das crianças, né? Então tá, então ter uma vinheta musical como essa minha de trocar fralda para anunciar a chegada da professora à casa. A maioria das casas que eu visito são apartamentos. Que tal se quando eu interfonar vocês combinassem de tocar uma música na casa ou de cantar uma vinhetinha? Então, por exemplo, a aula vai começar, olê, 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 olá. A aula vai começar porque a prof acabou de chegar. A aula vai começar, olê. Essa música eu inventei aqui agora cantando a frase que eu escrevi. Acho que era isso que eu pensei. Mas tem uma música do Estevão Marques que eu gosto muito e que eu sempre canto no começo das minhas aulas, que é Já Chegou. E aí a música é assim: já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Chegou a bela prof que tanta falta fazia. Chegou a prof Isa que tanta falta fazia. Quantos segundos eu demorei para cantar? Nem 30 segundos, né? E é uma coisa que a longo prazo vai fazer efeito. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, talvez ainda assim a criança demore, mas depois, quando ela já estiver acostumada que isso sempre acontece, ela mesma vai cantar, entendeu? E ela mesma vai começar a preparar o ambiente para minha chegada. Dica número 3. Manter a chama da aula de música viva durante a semana, incluindo a música, as músicas da aula na rotina da criança, seja através dessas vinhetas musicais, das vinhetas musicais que eu uso. Também vou fazer um vídeo para você a respeito disso, das vinhetas musicais que eu uso para organizar a rotina da aula, né? O começo, a acolhida, a despedida, a hora da atenção, a hora da história, todas essas vinhetinhas que eu canto para as crianças, sempre.
Incluir na rotina da família algumas músicas do cotidiano da aula, porque isso ajuda a criança a perceber que tem sentido naquilo que ela está aprendendo, né? E que tem sentido aprender qualquer coisa por consequência, porque o que é que nem aquela coisa que a gente fala sobre matemática, né? Agora, matemática não faz mais sentido de aprender do jeito que é ensinado, porque daquele jeito você não aplica. E é bom que a gente use as coisas que a gente ensina para criança e que a gente tá fazendo na aula, que não seja uma coisa só da aula, que seja uma coisa da vida, certo? E mostrando para ela que o que ela aprendeu tem serventia no relacionamento com outras pessoas, além da professora, e que faz sentido ela continuar se dedicando e se concentrando nas aulas, porque o que ela aprender será apreciado por e com outras pessoas. Então, é isso, eu trabalho muito brincadeiras musicais, muito brincadeiras de mão, brincadeira que a gente faz junto, né? Tento resgatar brincadeiras da minha infância, brincadeiras da infância da minha mãe, tudo que é quanto mais velho, eu acho mais maravilhoso, porque mexe muito com o corpo, trabalha muito isso e eu gosto, então seria muito legal se a criança tivesse a possibilidade de ensinar isso para a avó dela, que tivesse possibilidade de ensinar para outros amigos. E é isso, é sobre incluir a vida escolar, né? A vida do aprendizado da professora, com a professora, no todo. Porque é para isso que a gente aprende, né? A gente aprende para se desenvolver, a gente aprende para dividir, a gente aprende para compartilhar. E é isso. Eu espero que você aprecie essas estratégias e que você me diga lá quais são as dificuldades que você encontra para preparar a sua criança para uma aula. Se você já tem aula em casa, use a aula em casa como seu exemplo. Se você não tem aula em casa, ou se você tem... Porque, só uma última coisinha aqui. Quando a criança faz aula na escola de balé, na escola de música, o caminho é a preparação. Para onde eu tô indo, mãe? Tô indo para a escola de música. Então tem ali já no carro, você vai ouvindo alguma música, ou você vai caminhando pela rua, ou, né, já tem essa preparação. Na aula em casa, não, é muito rápido, a criança tá assistindo TV, de repente, ding-dong, a professora chega. E então, precisa existir essa transição, porque senão, essa transição vai acontecer, sabe aonde? Durante a aula. Nos primeiros 10, 15 minutos de aula, é um momento que eu vou estar trabalhando com ela nessa transição. Então, se você conseguir fazer ou pensar ou me ajudar em algo parecido com isso, vai ser muito produtivo para a relação de todos nós. Para mim é com a sua, de professora para pais, e de pais para filhos, e de filhos para professora, e o nosso ciclo vai, ó, maravilhoso. Um beijo, aproveite essas dicas, me diga o que achou, tá bom? E é isso, até a próxima. Tchau!